Abrem-se as inscrições para o financiamento estudantil para o segundo semestre de 2020. Como eu havia prometido no vídeo que eu fiz preliminar, logo que eu tive acesso dessa informação, após eu ler a portaria e as resoluções, venham fazer esse vídeo mais completo, falando um pouco do que mudou e quais são as novidades e quais são os procedimentos que vocês devem adotar. Bom, as inscrições deverão ser feitas agora a partir do dia 21 de julho até o dia 24 de julho de 2020, através do mesmo site de sempre, o fies.mec.gov.br. Essas inscrições, se alguém está no processo vindo arrastado do primeiro semestre de 2020, poderá não conseguir completar essa inscrição se aquele processo está pendente. Isso pode acontecer muito mais neste semestre do que no ano anterior, nessa mesma época, porque por 2 ou 3 vezes os prazos de reprovação dos candidatos foram postergados. Então talvez você nem saiba e talvez o seu processo ainda esteja aberto. Então, atente-se, se você tem interesse no processo, tenha certeza que seu processo iniciado no passado esteja encerrado. Se você por acaso tiver problema para completar a sua inscrição agora, de 21 a 24 de julho. O resultado sairá já no dia 28, uma chamada única, no dia 28 de julho. E a partir do dia 28 ao dia 30, os pré-selecionados, você quando é chamado como pré-selecionado, você tem uma vaga garantida, mas não quer dizer que você já conseguiu o FIES. Você deverá comprovar todas as informações que você prestou na sua ficha de inscrição. Uma das mais importantes é a renda bruta familiar per capita. Essa renda bruta, ela é até 3 salários mínimos. Se você tiver 3,5 não adianta. E tem que ser bruta. Então, principalmente quem tem renda formal, olerites, essas questões, é um grande objeto de... ocorre muita reprovação às vezes por conta de alguém formar renda líquida e não renda bruta. Dentro das previsões que eu já havia feito no meu vídeo de março de 2020 agora, já veriam algumas alterações neste processo. Uma das mais significativas era o desvinculamento do PFIES, do processo seletivo do PFIES ao do FIES. Isso, o fato dos dois processos andarem juntos, gerava muitas dúvidas dos alunos a partir da inscrição. Porque começavam a fazer, mas eu me inscrevi em um, eu me inscrevi nos dois, e se eu sou chamado no PFIES e depois eu não sou chamado no FIES, geravam muitas dúvidas, e o PFIES, na minha opinião, tem sido um fracasso desde o início. Porque, vamos lá, a característica do PFIES, que era o Programa de Financiamento Estudantil, utilizando-se de AFOCs, agentes financeiros operadores de crédito, é emprestar dinheiro para quem tem a condição de dar retorno. Então, um limite de renda acabava sendo um problema muito grande. Ou seja, às vezes a pessoa tem uma renda tão baixa que não conseguia nem comprovar fiador para o PFIES, enfim. Com essa separação agora do processo, eu vou até fazer um novo vídeo, que é o PFIES morreu, porque na verdade, nessa resolução 33, o PFIES mudará a sigla, não será mais chamado dessa forma. Não haverá mais limite de renda, como eu já havia previsto em março. Não precisará ter feito o Enem. E o mais importante, e que deixa bem claro que é um financiamento tradicional, talvez com juros interessantes, talvez com anuência da instituição, poderá ser solicitado a qualquer momento. Ou seja, não deverá haver nenhum tipo de processo seletivo. Você deverá provavelmente, comparecendo à instituição, ela dar a vocês uma linha de crédito, desde que vocês atinjam o que seja necessário no sentido de exigências do banco, como fiador, renda mínima, enfim. Isso deve facilitar bastante, mas o FIES então ficou só para quem ganha até 3 salários mínimos. As regras continuam aquelas. Média nas 5 disciplinas do Enem, maior que 450 pontos, e a redação você não pode ter zerado. Para o primeiro semestre de 2021, isso haverá uma pequena alteração. A redação deverá ter no mínimo 400 pontos, além da média de 450 no total. Uma outra novidade nesse processo é que, em função dessa situação de pandemia, etc., quando você for chamado na CPSA para comprovar os dados, assinar o contrato e depois ter que ir aos bancos, isso poderá, desde que elas concordem, essas instituições, que você faça de maneira digitalizada.
para que evite essa questão de você frequentar o banco, em si, sair um pouco do nosso afastamento, distanciamento social que a gente vem experimentando. O que é importante é que, talvez pela primeira vez, os alunos que sejam chamados agora nesse primeiro processo, com essa agilidade de comprovação de dados, com essa digitalização e com talvez o atraso no início das aulas de algumas faculdades, é possível que os alunos tenham um contrato e já comecem as aulas logo nos primeiros dias de aula. O que sempre julguei, sempre foi uma das maiores críticas, porque frequentemente, mesmo os alunos chamados na primeira lista, eles demoravam tanto para começar as aulas que não fazia sentido. Quem era chamado então em lista de espera e em vagas remanescentes então, mal tinham chance de começar naquele próprio semestre. Esse resultado será no dia 28, uma chamada única. Se você não for pré-selecionado ali, você ficará numa lista de espera, que poderá ser chamado à medida que alunos possam sendo reprovados ou desistindo do processo. Tá? O que mais que eu tenho para falar? Bom, eu tenho recebido muitas dúvidas de alunos no meu Instagram, no @bbec_brasil. Tenho recebido no meu e-mail, no meu WhatsApp, eles têm conseguido o meu telefone, acho que, não sei, através do site, de algum lugar. Muitas perguntas individuais de vocês sobre PFIES, sobre FIES, sobre fiador, sobre faculdade de medicina. Eu peço que todos vocês, quando tiverem algum tipo de pergunta, que façam alguns dos meus vídeos, porque as perguntas acabam sendo muito repetidas, redundantes, e eu quando respondo para um, facilmente outras pessoas que assistem aqueles comentários conseguem dar atenção. Eu respondo sempre com a maior boa vontade do mundo, mas eu vou priorizar, principalmente porque neste semestre está acontecendo bem mais chamados nesse sentido, quem faz a pergunta de maneira pública, como eu disse, em alguns dos meus vídeos do meu canal do YouTube. O que mais eu posso falar para vocês? Bom, a questão do fiador, nada citado nessa portaria, então segue a própria lei do FIES. Quem tem fiador ou quem precisa ou não de fiador, isso depende um pouco de algumas questões. Eu tenho um vídeo sobre isso, procure no meu canal do YouTube sobre fiador, quem precisa de fiador para o FIES. O mais importante, uma pergunta muito frequente é: como é que eu consigo o FIES de 100%? O FIES de 100% existe? Também tem um vídeo sobre isso, que você vai entender certinho, você pode inclusive baixar uma planilha para verificar qual é o percentual de FIES que você pode conseguir. Mas um dos vídeos mais importantes que eu julgo que vocês não devem perder é se o FIES vale ou não vale a pena. Ali eu mostro o ponto e o contraponto do FIES. Não é possível alguém precisar em redes sociais perguntar: o FIES vale a pena? Então eu acho que essa resposta eu tenho nesse vídeo. Não é sim nem não, eu tenho as duas possibilidades. Acho que é muito importante vocês escolherem. Nesse processo de seleção, você pode escolher, por ordem de prioridade, 3 cursos. Ele não cita se são área de conhecimento, se são o mesmo curso em locais diferentes, ou se você pode escolher, por exemplo, Direito, Administração e Psicologia. Não é possível que alguém que vai entrar numa faculdade, que vai solicitar um financiamento, esteja indeciso sobre cursos tão distintos. Essa daí é um dos principais motivos. A falta da escolha adequada de um curso é o maior motivo de alguém desistir de uma faculdade e se arrepender de ter concluído o FIES, porque lá na frente vai concluir que fez um curso que não era de seu interesse. Portanto, muito importante referente a isso, a renda. Vamos tomar cuidado com a declaração de renda para vocês não perderem tempo de ter que ficar correndo atrás de documentação que vocês não conseguem provar a renda, principalmente na inscrição. Isso é muito importante. Quem é autônomo tem mais dificuldade também. Enfim, você tem que definir como renda, basicamente, quando a renda é variável, as comissões elas são independentes e elas respondem civil e criminalmente sobre a conferência desses dados. Então tome muito cuidado. Quando você for preencher renda, tenha documentação que comprove e apoie aquele seu pedido. Porque nenhuma comissão tem prazer de reprovar nenhum candidato, mas ela tem que se apoiar em dados. Normalmente, quando a renda é variável, usa-se a média dos 3 meses. São situações interessantes nesse sentido. Bom, não há grandes mudanças nesse FIES. Eu acho que a maior diferença mesmo é do PFIES. E isso eu vou fazer esse vídeo que vocês sabem como que é. O PFIES morreu. Na verdade, ele vai ser diferente e acho que ele vai poder atender muito melhor a necessidade das famílias. Tá bom? Um abraço, boa sorte no processo.
Se tiverem dúvidas, já sabem, respondam, façam aqui nos rodapés do vídeo. Um abraço, boa sorte, boas inscrições e até breve.